Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que Deus está fazendo na terra, o que Deus está fazendo no Brasil, o que Deus está fazendo na igreja, o que Deus quer fazer na sua vida. No programa de hoje, temos a alegria de ter conosco o pastor Roberto Calil, muito querido, muito amado, conhecido por nós há muito tempo e que tem muito para compartilhar sobre a igreja e a sua responsabilidade com a educação. Isto mesmo, este é o tema do nosso programa de hoje. Muito importante que você saiba que a igreja tem uma responsabilidade muito especial com a educação formal das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, queremos conversar sobre este assunto e você não saia daí. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, aqui estamos com esse tema tão importante, tão especial. Nós sabemos que a palavra de Deus, ali no Salmo 78, o Senhor nos fala que era para se contar aos filhos dos filhos e por todas as gerações as coisas que Deus havia feito com o seu povo. A memória de Deus, a memória dos seus feitos, isso tudo deveria ser escrito, deveria ser passado por gerações. Porque é exatamente isto, estas histórias, estes feitos, é exatamente esta experiência tão real do poder de Deus é que nos dá força, que nos estimula a prosseguir e a ter uma vida tranquila, uma vida de fé, uma vida de confiança. Nós sabemos que Deus entregou à igreja esta missão tão importante. Quando Jesus ressuscitou e esteve ali com seus discípulos trazendo orientações, ele disse, olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele disse, vocês vão ensinar as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Ele nos deixou o seu Espírito Santo e uma das tarefas da igreja é exatamente ensinar. E é sobre isso que nós temos a alegria de ter conosco aqui o pastor Roberto Calil. Roberto, muito obrigado de estar aqui conosco. Viu? Alegria toda nossa, é uma honra muito grande estar aqui. A pastora Ângela faz parte da minha história, foi minha professora de juniores, me ensinou tantas coisas. E isso, na verdade, fala muito do assunto de hoje, né, da responsabilidade de ensino que a igreja tem. Né? Lembro bastante dos versículos bíblicos que aprendemos, das músicas, decorando. Eu lembro até de uma reunião nossa da Rebeca, né? Uma pessoa perguntou que estava em Apocalipse 22:5. Aí eu acertei. Aí eu falei, não posso errar porque eu estou perto da Ângela. Senão eu puxaria a minha orelha, eu tenho que acertar. É tão lindo, né? A gente vê que tudo aquilo que foi feito com carinho, aquele ensino planejado, feito, foi recebido, está ali, transformando vidas, né? Isso, na verdade, é algo precioso. Essa oportunidade que a igreja tem, muito mais só que uma responsabilidade, é uma oportunidade. A igreja precisa entender isso, que é uma oportunidade de ser influência, de fazer uma nova geração diferente, de trabalhar com essas crianças, com esses jovens, com esses adultos, fazendo, né, na verdade, uma igreja melhor também. E é importantíssimo nós vermos que o nosso grande exemplo, que é Jesus Cristo, ele, durante esses 3 anos que ele teve de ministério, ele ensinou, né, naquela modalidade que nós falamos, né, ensino peripatético, ou seja, o ensino andando, caminhando, comendo com eles, ensinando a cada dia, com palavras, com gestos, com atitudes, e nós podemos ver o que a igreja cristã virou, como essa igreja floresceu, porque ela nasce com o ensino.
Ela nasce com ensino através de exemplo, através de princípios, através de tantas coisas lindas que Jesus Cristo nos deu. E essa responsabilidade, ela precisa ser assumida por nós. A igreja não pode se olvidar dessa responsabilidade. A igreja não pode fingir que não tem um papel de ensino, porque, sabe, se somos cristãos, precisamos ser imitadores de Cristo. E Cristo ensinou a todo tempo, até mesmo a sua morte na cruz, nos ensinou tantas coisas. Nos ensinou sobre amor, nos ensinou sobre misericórdia, sobre perdão, né? Sim. Quando Cristo ali, aquele homem, o único homem que tem no Novo Testamento, a sua salvação atestada pelo próprio Jesus, né? O chamado bom ladrão. E digas de passagem, não devia ser nada bom, né, Ângela? Porque era um malfeitor, condenado. Os três piores eram crucificados, então ele devia ser péssimo. Mas ele olha para Jesus e fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus dando uma lição, uma grande lição a todos nós, uma grande lição à humanidade. Essa humanidade tão nervosa, essa humanidade tão vingativa, ansiosa, vingativa. Jesus Cristo diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem viu em Jesus um rei, algo que Judas Iscariotes não viu, algo que tantos que estavam ao lado de Jesus não perceberam. Mas sabe, a grande lição de amor de um Cristo crucificado por nós falou muito forte ao coração daquele homem. Glória a Deus. Oh, maravilha. Pastor, é isso aí, pastor prega em todo o tempo. Sempre. Mas o pastor Roberto é também advogado e é professor também. Isso. Como que você quis esta carreira? Como que você vê um pastor também como um professor? E, além disso, pastor Roberto, eu queria também que você falasse um pouquinho, porque às vezes a igreja pensa que vai ensinar só os versículos bíblicos, somente o que está ali na Bíblia. Como a igreja também pode investir na educação formal das nossas crianças? Sim, é muito importante que a igreja invista na educação formal e entenda a sua responsabilidade também em relação a ela. Sabe, uma coisa que tem me entristecido muito, eu até disse isso na nossa última reunião, é que eu vejo, né, em grupos de WhatsApp com pastores, eles falando, o ensino superior hoje está dessa forma, daquela forma, porque os jovens são doutrinados a fazer isso, a fazer aquilo. E eu vejo muitas pessoas trazendo mensagens derrotistas, de não enviar os seus jovens à faculdade, e eu vejo isso, me dá vontade de chorar. Porque, na verdade, cada um de nós pode fazer muito. Como? Sim. Indicando. Como? Essa igreja tem a oportunidade também abrindo escolas e também influenciando os jovens a realmente buscarem o ensino com princípios cristãos. Como sempre gosto de dizer, né, muitos buscam uma neutralidade que muitas vezes não agrada ao Senhor. Precisamos realmente ter a coragem de falar que os nossos jovens precisam ser educados com os princípios bíblicos, com princípios cristãos, mesmo que seja na educação formal. Porque é tão importante, Ângela, você ter pessoas que são também exemplos para você. Sim. Pessoas que também vivem de uma forma maravilhosa. E sabe, isso a igreja pode fazer e muitas vezes não tem feito. Por isso Deus tem levantado, né, o REDEC, e tem levantado tantas pessoas a refletir e a tentar buscar, né, um novo espaço e a tentar ocupar espaços que muitas vezes foram entregues, né, pela igreja. A igreja precisa retomá-los e realmente agir dentro daquilo que o Senhor chamou. Amém. Cumprir o seu ID também no ensino. Sim. Uma pergunta aqui, pastor Calil, o seguinte, você, como professor ali na faculdade, você tem a oportunidade de falar da sua fé? Você tem a oportunidade de testemunhar que você é um cristão? Como isso acontece? Sim, na verdade, precisamos dar uma aula técnica, uma aula onde realmente nós venhamos a expor o conteúdo. Né? Eu sou professor de Direito, e muitas vezes eu exponho, né, as matérias, falo delas, apresento aquele conhecimento, mas, sabe, sempre temos oportunidades, né, nas entrelinhas e nos momentos assim, onde alguém pede uma ajuda, alguém mostra uma tristeza, alguma dor, de falar do Senhor, até muitas vezes até mesmo de orar, né, por aqueles alunos, né, se não junto todos, mas particularmente. E a principal oportunidade, a oportunidade de testemunhar,
né? Como nós gostamos de dizer, né? Pregue sempre, se possível com palavras, né? Porque muitas vezes nem é necessário essas palavras, mas só o exemplo, né? O exemplo de alguém que acredita nos princípios da palavra, alguém que acredita no casamento, alguém que acredita em tantas coisas que são hoje questionadas por pessoas. Isso faz de cada educador alguém que está levando a palavra através do seu exemplo. Isso, tão importante. Nós vemos que, como foi dito aqui no início pelo pastor Roberto, ele nos disse sobre não apenas uma responsabilidade, mas uma oportunidade. Deus nos tem chamado para levar esta mensagem, Deus nos tem chamado para formar a nova geração e, se possível, sendo melhores do que a gente, sendo mais capazes, indo mais adiante. Nós queremos conversar um pouquinho sobre a educação formal, sobre a igreja caminhar lado a lado com a família, queremos conversar sobre isso. Nós sabemos que pelas Escrituras, pela palavra de Deus, a responsabilidade de ensinar aos filhos, em primeiro lugar, é da família. Da família. E hoje, pastor Roberto, nós estamos vendo assim, os pais tão distantes dos filhos. Não é? Hoje nós vemos os pais buscando muito a carreira, buscando muito o seu sucesso profissional e, às vezes, dando para os filhos o que eles acham que é o melhor iPhone, a melhor escola, o melhor... Mas eles não têm dado o principal, que é a sua presença. Como você vê isso, pastor? Essa situação das famílias é uma situação preocupante, em virtude de que hoje as famílias não preparam as crianças e os jovens para o casamento, não preparam para a formação de uma nova família. Nos impressiona ver como as pessoas hoje são individualistas e como pensam nas próprias carreiras. E sabe, isso tem um impacto muito grande em relação aos filhos, que muitas vezes não se sentem acolhidos e buscam fora de casa algo que deveriam receber em casa. Como já foi dito, né, em relação a Moisés, né, em Deuteronômio 6:7, ele fala de ensinar, de inculcar, de trazer com que aqueles princípios realmente sejam uma realidade no dia a dia das famílias. E quantas vezes isso não é feito? E se sabe, se a família não cumpre esse papel, a igreja precisa também ajudar bastante. Não sei e não podemos afirmar, né, com certeza, se a igreja consegue substituir, e eu acredito até que não, mas ela consegue cooperar bastante com as famílias. Ela pode ajudar muito na formação, né, de pessoas melhores. E isso daí também vem no aspecto de quê? De responsabilizar e principalmente conscientizar os pais. A igreja tem uma tarefa também educativa em relação aos pais. Ela precisa também mostrar aos pais a importância de conversar com os filhos, de lidar com os filhos e de preparar os filhos para uma nova geração. Eu lembro que uma vez, numa pregação, Deus me deu uma pregação para um domingo, um culto de domingo à noite, sobre virtude. E eu falando de virtude, eu falei de várias virtudes que hoje em dia não são muito elevadas. Inclusive falei da importância dos pais ensinarem aos filhos, né, algo importante para o casamento. Aí eu falei de arrumar a casa, de lavar a vasilha, de organizar a casa, as tarefas. E eu lembro que quando acabou o culto, veio uma mãe nervosa, correndo. Ela tinha 2 filhas adolescentes. E ela não esperou sair do templo. E começou a falar, olha, eu não ensino a minha filha a cozinhar porque ela não vai cozinhar para ninguém. Olha. Falei, querida, até para conseguir dar uma ordem sobre cozinha, você tem que entender de cozinha. E se você sabe se sua filha vai ter condição financeira de ter alguém para cozinhar para ela, isso vai tirar pedaço dela. E começamos a conversar. E sabe, aquela mãe, depois até ela mudou de opinião. Mas algo muito importante é nós entendermos que os princípios cristãos, eles precisam também ser, né, falados na família e a igreja precisa incentivá-los.
né? Precisa incentivar a virtude, precisa incentivar uma série de coisas que têm sido colocadas de lado, né? A educação dos filhos, né? Eu vejo, foi falado pela senhora, a questão do passado, como as pessoas se tratavam, se portavam com muita educação. E hoje, muitas vezes, vemos uma geração que não tem a mesma postura. Não tem respeito, não é? E isso é muito sério, né? Nos colégios públicos, que situação difícil do professor. O professor vai com medo, né? Por isso que esse aspecto de orar, né? De apadrinharmos, né? Escolas estaduais e federais e municipais, orarmos por elas, porque o professor ele se sente inseguro diante de um quadro de violência, diante de um quadro de insensibilidade em relação a ele. E a igreja tem muito o que fazer, né? Como Martin Luther King falava, o mundo sofre não pela ação dos maus, mas pela omissão dos bons. Precisamos deixar de ser omissos e agirmos de tal forma, de forma proativa, que realmente a igreja venha interferir, né? De forma positiva em toda essa história. Bem, Pastor Roberto está falando aqui sobre algumas estratégias, sobre algo que a igreja pode fazer, sobre a sua responsabilidade. Ensinar nos púlpitos, ensinar às famílias, ensinar aos pais as coisas mais simples, né? Como trazer aos filhos as responsabilidades de casa, de cuidar, de aprender a cozinhar, a cuidar. E os meninos a aprenderem a ter a sua tarefa, a ganhar o seu dinheirinho, a saber administrar o seu dinheiro, a sua mesada, para que ele possa crescer com esta responsabilidade financeira. Porque Deus deu ao homem essa incumbência de ser o mantenedor da família. E isso a gente tem visto pela má educação, não é, pastor? Se perdendo, né? Se perdendo. Muitos pais trazendo a adolescência dos filhos até os 40 anos. Isso. Não é? Mimando em excesso, né? E a criança convivendo sem ouvir o não, porque o não, ele traz aprendizado. Sim. Né? Eu tenho um filho de 19 e outro de 5, né? E o de 19 fala muito isso comigo. Pai, eu aprendi muito com os nãos que o Senhor me deu. Eu aprendi muito com muitas respostas que o Senhor me deu. E hoje ele é uma bênção, um orgulho para nós. E tudo isso passa por uma educação, que também, né, ele teve a oportunidade de estudar numa escola cristã, e isso foi muito importante também na sua formação, né? E esse desafio nosso, ele é um desafio constante. E a igreja precisa fazer isso, né? Ela precisa assumir essa tarefa e levar essa tarefa a cabo. Outra coisa que o pastor Roberto acabou de falar, que o filho estudou numa escola cristã. Como é importante se a sua igreja pode ter uma escola, pode começar uma escola. É tarefa nossa, é tarefa nossa. Lá em Israel, na época de Jesus, antes, nos primórdios, então, as famílias hebraicas, as famílias judias, as famílias judaicas, os pais ensinavam seus filhos. Eu estava agora em Israel, em janeiro deste ano, e eu vi lá nas ruas de Jerusalém, passando um rabino, um jovem rabino, com seus cachinhos, o seu chapéu preto, a sua roupa preta e branca, um rabino ortodoxo. E os meninos o seguindo, meninos na faixa de 7, 8 anos, e eles iam dizendo, Aba, 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 que é papai, papai. E eu perguntei ao guia, falei, olha, como é assim? Ele disse, a escola. As crianças, na fase do ensino fundamental, os meninos eram educados pelos rabinos. Eu falei, mas e as meninas? Onde estão as meninas? E ele me disse, as meninas aqui, elas aprendem em casa, com as mães. Já tinha aquela ideia das meninas cuidarem da casa, cuidarem da família, aprenderem com a mãe. E os meninos saírem para a vida, saírem para a lida, né, do trabalho, de aprender. E eu achei aquilo muito interessante. E nós vemos que nos princípios bíblicos era a igreja, em outras palavras, a sinagoga, a igreja que tinha a responsabilidade de ensinar. E hoje a igreja podendo fazer isso é tão importante, né, pastor? Podemos olhar até mesmo antes do surgimento da igreja no templo, né? Podemos olhar o exemplo de Samuel, né? Sim. Levado pela mãe.
e tudo que ele aprendeu e quem ele foi, né? E a palavra de Deus inteira mostra exemplos disso. De pessoas que foram ensinadas, né? Eliseu e os filhos dos profetas, né? Seriam os seus seminaristas, né? Sim. Como eles aprenderam, como foi uma geração vitoriosa. E nós vemos, né, em Eliseu todas as dificuldades financeiras que ele tinha, né? Você vê que machado emprestado, Deus fazendo flutuar um ferro, né? Você pode ver, né, fazendo colonquídeas, né? E Deus, né, mandando colocar farinha e Deus transformando aquilo em algo bom. Então é incrível. Você vê Eliseu mesmo vivendo uma situação financeira muito frágil, ele ensinou a tantas pessoas. Nos deu um exemplo tão bonito de como nós podemos fazer, né? E hoje muitas vezes são várias desculpas, né? A questão financeira, as dificuldades da vida, a falta de tempo, né? Nós vemos pela Bíblia que é possível, né? É possível ensinar, é possível interferir de uma forma positiva e maravilhosa na vida de alguém. É possível formar pessoas. Muito mais importante que informar é formar. Eu vejo muita informação. Vivemos hoje a era da informação. A internet tem nos dado tanta informação, mas a formação, ela é muito mais importante que a informação. Ela tem de ter conhecimento. Sim. Conhecimento sem crescimento e sem princípios vira mera informação. Por isso que a igreja tem uma tarefa. A tarefa de organizar esse conhecimento e de mostrar a essas pessoas como elas podem crescer como pessoas, como seres humanos, serem pessoas melhores e viverem, né, esses frutos do Espírito e serem maravilhosos para a honra e glória do Senhor. Sim. E uma coisa interessante também que nós percebemos é que aqueles jovens, aquelas crianças que já crescem no ambiente ali da igreja, e eles já trabalham ali na igreja, participam do teatro, participam do evangelismo e tomam um microfone nas mãos e leem a Bíblia. Canta. Isso desenvolve para a vida adulta. Então, eles entram para a universidade desinibidos, eles entram com capacidades, não é, que foram ali aprimoradas. Então, a igreja, tendo essa responsabilidade tão linda e principalmente, nós vemos que hoje a igreja precisa estar caminhando junto com as escolas, junto com os professores, a igreja servindo. Tão lindo, temos tantos exemplos de como a igreja pode ir a uma escola e pintar, e arrumar, e servir, e se prontificar, e orar pelos professores, e trazer palestras para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Isso é muito importante. E é isso que nós queremos trazer através da Rebeque. Então, mais uma vez, antes de passarmos para a Patrícia tocar o seu piano, nós queremos deixar o convite para que você possa participar desta rede brasileira de educadores cristãos, onde pastores, professores, onde conferencistas, onde pais universitários, jovens, todos podem participar, fazer parte desta grande rede para trazer um mover especial de Deus na educação no Brasil. Amém. E agora a gente vai dar uma paradinha na nossa conversa para adorar ao Senhor. A adoração faz parte deste momento de meditação, de ruminar tudo isso que está sendo dito. Então, pensando sobre isso, na responsabilidade da igreja na educação, vamos ouvir a Patrícia ao piano. Patrícia, é com você.
Muito bem. É tão gostoso a gente poder adorar o Senhor. É tão gostoso a gente poder ter esta linha, esta conexão direta com o Senhor. Isso através da oração, através da adoração. E esta linha direta é através do conhecimento de Deus e da sua palavra. E como é maravilhoso nós termos o Espírito Santo nos ensinando, nos mostrando a vontade de Deus e nós podendo ser um canal, um instrumento de Deus aqui na Terra para tornar este mundo melhor. Você já pensou se todo mundo na Terra hoje, a partir de agora, seguisse os 10 mandamentos? Já pensou se a partir de hoje todo mundo honra seu pai, ninguém mata, ninguém rouba, ninguém adultera, ninguém cobiça, ninguém mente? Esse mundo era um paraíso. Seria maravilhoso. Maravilhoso. E nós podemos tornar este mundo melhor, não é, pastor? Sim, é uma responsabilidade, como eu disse, muito mais até do que uma responsabilidade, uma oportunidade. Queria estar convocando os pastores, né, os meus amigos, queridos pastores, a tomar realmente uma posição em relação à educação. Nós precisamos, queridos, e não podemos ficar na omissão. Queria muito que cada pastor se responsabilizasse em orar pela escola, perto lá da sua igreja, né? Talvez tenha uma escola pública que está ali perto, ou uma escola particular, eu não sei. Apadrinhar aquela escola, conversar com as pessoas, ter a oportunidade de entender o que está acontecendo em sua comunidade, porque, sabe, Deus tem nos chamado a essa responsabilidade. E também aproveitando a oportunidade de ensinar às nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens e até os adultos, né? Ensiná-los a palavra, e ensinar também, né, se for possível, com a abertura de escolas, ensinar também através do ensino formal e também, principalmente, realmente trabalhar princípios bíblicos com eles, para que eles, né, ao irem para uma faculdade, ao irem para uma escola, eles não sejam abalados com alguma mensagem que seja contrária à palavra de Deus. E também termos a oportunidade de indicarmos escolas que também servem ao Senhor, faculdades que servem ao Senhor, pessoas que realmente têm levado a palavra através do ensino formal. São grandes oportunidades e eu tenho certeza que cada pastor que nos ouve e que nos assiste nessa tarde vai realmente ser impulsionado por Deus a buscar um novo momento, um momento de ensino, tal como Cristo fez conosco, que ali naqueles 3 anos, olha, tão pouco tempo, 3 anos, né? Quase todos os cursos superiores duram mais que 3 anos. Olha, em 3 anos ele ensinou tanta coisa. Em 3 anos ele dividiu tanta coisa conosco. E a nossa responsabilidade, sermos cristãos de verdade e ensinarmos a esse mundo que precisa tanto, né? Inclusive, é tão importante entendermos, né, que a luz do Evangelho, ela é realmente algo que espanca as trevas, que traz algo incrível, né? E Deus nos legou, nos deu essa oportunidade de levar a sua palavra e de ensinar. E eu agradeço a Deus todos os dias a oportunidade de ensinar. Eu amo ensinar, né? Como a pastora Ângela já teve a oportunidade de dizer, tenho várias atividades, mas uma que, além, né, de pastor, que é alguém que ensina sempre, também a oportunidade de ser professor é tão bonita. E Deus tem me dado a oportunidade de estar ensinando, né, na faculdade, inclusive onde vai ser a nossa reunião, né, do Rebec, dia 23, né, lá no Isabela Rendes. Então é uma honra receber, né, o Rebec lá nessa instituição tão querida. Amém. Pastor Roberto, muito obrigada de você estar aqui. Foi uma bênção e eu creio que Deus tem algo muito especial para você que é pastor, para a igreja, para o Brasil todo. E está aí o nosso convite para vocês participarem da Rebec. Você pode mandar a sua mensagem, acesse o nosso site, aí está o nosso telefone, o nosso contato, para que você possa fazer parte desta rede brasileira de educadores cristãos. Deus te abençoe ricamente. Pastor, muito obrigado. Foi bom demais. Eu que agradeço. Foi uma emoção, foi uma alegria, amém. Uma honra para nós. Nosso abraço para a Alessandra, para os meninos, para a igreja. E vamos romper, cumprindo o chamado até que ele venha. E um abraço ao pastor Paulo, né? E toda a família tão querida. Obrigada.
Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando o que Deus está fazendo e o que Ele quer fazer através de nós. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.